A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Está bem frio aqui, né? Quase 5 graus de madrugada aqui em Apucarana. Mas, como um adágio popular fala, que Deus manda o frio conforme o cobertor, não é mesmo? Com certeza. Eu creio nesse adágio. Porque Deus, ele vela pelos seus. E não somente os seus. Deus vela pela humanidade toda. Porque ele é soberano. Ele é um Deus que não exclui ninguém. Apesar de ter os seus escolhidos para uma grande obra, para ser exemplo, para ser sacerdote no meio dessa geração corrompida e pecaminosa. Foi para isso que ele levantou as suas testemunhas em Cristo Jesus. Nós somos testemunhas, não é mesmo? Para testemunhar as bênçãos de Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus não gosta, o que Deus gosta. Qual é o propósito de Deus na vida de cada ser humano? Deus não tem compromisso com nenhuma associação, com nenhum templo construído na face da terra. Veja bem, coloca isso na sua mente. Deus não tem compromisso com nenhum templo construído na face da terra. O único templo, um só, que ele tinha compromisso, era o templo na época de Salomão, quando Salomão construiu. Ali ele colocou o seu nome para habitar. Mas, infelizmente, os israelenses, os judeus, não deram valor, não valorizaram, né, essa grandiosidade de ter Deus presente ali no templo. Por isso que ele enviou seu Filho amado, e quando Jesus consumou a sua obra na cruz, o véu do templo se rasgou. O que significa o véu do templo se rasgar? Que Deus baniu dos seus propósitos algum templo construído por mãos humanas. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir, porque muitos ignoram a pessoa, desprezam pessoas para se apegar a uma coisa inanimada chamada templo, entendeu? Isso eles brigam, eles criticam, eles defendem com unhas e dentes a ideia de que um templo construído por mãos humanas é uma casa de Deus. E a Bíblia diz ao contrário. Não, a casa de Deus é feita por Ele mesmo. Não é feita por mãos humanas. A casa de Deus é feita por Ele mesmo. A casa de Deus é feita de carne, osso e sangue. Essa é a casa de Deus, que Deus sempre quis habitar, desde os primórdios. Deus sempre quis reatar a amizade com o ser humano, a amizade que Adão quebrou a aliança lá no Jardim do Éden. Deus sempre quis reconciliar-se com o homem. Deus sempre quis, outra vez, ter uma amizade com o homem. Não com um templo, com uma coisa inanimada, que não fala, que não sente, que não faz nada, irmão. Não, Deus ele quer habitar no ser humano, não é mesmo? No ser humano biológico, o ser humano que tem condição de raciocínio, que ele mesmo deu. Deus quer se fazer conhecido pela sua criatura, mas infelizmente Paulo fala lá no primeiro capítulo de Romanos, que o homem adora mais a criatura do que o Criador. Infelizmente, isso é a verdade, não é mesmo? Então, eu queria chamar a sua atenção. Você que ainda persiste em dizer que templo é casa de Deus, que templo, uma coisa inanimada, é casa de Deus. Você que ainda pensa que Deus habita lá. Você ainda pensa que Deus abençoa o ambiente. Que você ainda que pensa que Deus derrama o seu poder sobre o ambiente. Isso não é verdadeiro, irmão. Por quê?
Quando os irmãos se alegram, quando está ajuntado num lugar, pode ser num templo, pode ser num estádio, pode ser numa praça, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa caverna, como nossos irmãos lá da Coreia do Norte adoram o Senhor escondido, né? Quando se sente a presença de Deus, não é o ambiente que Deus está se fazendo presente, não. Deus está se fazendo presente é dentro de nós, porque Ele nos deu o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos alegra, nossas vidas, e nós sentimos a graça, a presença de Deus no nosso interior. Não é no ambiente, coloca isso na sua cabeça. O ambiente não tem nada a ver com a presença de Deus. É você. É por isso que quando você for em algum lugar, seja num templo, num ambiente, numa praça pública, numa casa, entendeu? É sua responsabilidade alegrar o Espírito Santo na sua vida para que ele possa se manifestar. Não é no ambiente, Deus não operou ali porque aquela casa tá... Não, não tem nada a ver com isso, irmão. Deus, ele opera dentro das pessoas, é na mente, no coração. Essa é a obra de Deus, é com pessoas, é com o ser humano, porque tudo que os nossos olhos vê está guardado como tesouro para o fogo. Deus não tem valor nenhum. O templo construído aí de 2 bilhões de dólares, aí, eles tiram dinheiro, tiram a lã das ovelhas para gastar numa coisa que vai ser destruída, que vai se acabar, que é passageira, entendeu? Que Deus não dá valor nenhum a isso aí. Não tem... Olha, como ler a Bíblia e não entender? Mas hoje eu quero te dar uma dica. Se o templo é casa de Deus, por que não tem nenhum ensinamento de Jesus Cristo relacionado ao templo? Por que não tem? Porque nenhum apóstolo de Cristo mencionou sobre um templo, em construir um templo, em levantar um templo. Por quê? Porque os ensinamentos dos apóstolos eram para uma comunidade, não para um templo. É para ajuntamentos de pessoas e não para o ambiente. Por quê? Porque nunca é falado nas Escrituras, no Novo Testamento, na Nova Aliança, que o Senhor Jesus Cristo inaugurou depois da sua morte, levantando a sua igreja. Por quê? Nenhum mandamento nos foi dado em relação ao templo. Nenhuma liturgia, né? Nenhuma maneira, nenhum corpo eclesiástico fundamentado você não vê na palavra de Deus. Você vê muito pelo contrário. Jesus falou que o mundo, o maior, domina sobre o menor. Mas ele falou que nós, servos dele, entendeu? Criaturas que ele levantou por grande misericórdia, não pelo nosso mérito, seríamos diferentes. Ele falou que aquele que quer ser o maior seja o menor. Aquele que quer ser o primeiro seja o último. Tudo diferente em relação ao sistema do mundo. Ao sistema que a igreja insiste em aderir, adotar, colocar nos seus parâmetros eclesiásticos, nas suas RI, regulamento interno. Por isso que não está dando certo, irmão. Por isso que só alguns são abençoados, a maioria permanece na mesma. Por isso que só alguns têm carro importado, a maioria anda de ônibus. Está errado, irmão. Precisamos, como criatura racional, rever os nossos conceitos de que estamos fazendo, o que estamos acreditando. Esses malandros de púlpito, esses malandros espirituais, que só está ali para ganhar dinheiro, para tirar o lã das ovelhas, precisa tomar tapa na cara espiritual. Não estou falando agredir.
Eu sou contra qualquer tipo de agressão, seja ela quem for. Eu sou contra. Mas eu estou falando um tapa espiritual que é a verdade, porque a verdade é um tapa espiritual na cara desses cão gulosos. São cães gulosos que ludibria você dizendo que é casa de Deus para você ter medo, amedrontando a sua fé. Não, irmão, não é para ter medo, não. Jesus nos chamou para a liberdade. Por isso que Tiago fala que nós estamos debaixo da lei perfeita da liberdade. Jesus nos chamou para sermos livres de qualquer coisa. Nenhum regulamento interno pode nos aprisionar, pode nos amedrontar. Nenhum. É só o Espírito Santo viver na tua vida, você é livre. Se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Porque não tem aí, não vejo quantos aí pregam em cima do púlpito aí parecendo um super-homem crente, um super-pastor, um super-evangelista, um super-missionário. Não existe isso não, irmão. Somos todos fracos, falhos, pecadores diante de Deus que não merece a misericórdia que Ele nos dá. Não merece. Se levanta aí, qualquer um aí, dizendo que é forte, já está pecando. Entendeu? Por isso que temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Essa é a lei. Olha aí, o mandamento para uma sociedade, para uma comunidade, para uma família. Você não vê nada relacionado com o templo, irmão. Não vê. Os ensinamentos dos apóstolos, fazendo discípulos, é para conviver no meio social, à sua volta. É para fazer a diferença no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Isso que é o evangelho, que é produzir na sua vida, na minha vida, na vida de todos. É fazer a diferença. E estamos vendo diferença onde, irmão? Porque os cães gulosos aprisionaram as ovelhas dentro de um curral chamado templo, entendeu? Ali, ó, e lá eles mantêm as ovelhas dentro do curral, amedrontando, aterrorizando, entendeu? Sendo que Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. O Espírito Santo é para te dar coragem, é para te dar intrepidez. O Espírito Santo te dá ousadia. Por isso que tem um monte aí de crente aí, dentro do templo. Eles são maiorais. Eles são cantores. Eles fazem shows. Virou um lugar de entretenimento. Uma casa de show. Tem dança. Tem canções, tem tudo dentro lá. Para quê? Para aprisionar dentro do curral as ovelhas de Cristo. Entendeu? E a verdade está sendo escondida. Só estão oferecendo capim velho, capim seco, que não alimenta, que não tem substância, que não tem vitamina espiritual. Eles alimentam as ovelhas só com essas comidas estragadas, pegadas lá na mesa do diabo e colocando dentro do templo. Entendeu? Provocando ciúmes, provocando contenda, fofoca, divisão. Irmão, estamos vendo por aí, ó. Grandes instituições divididas. Eles não se unem nem com eles mesmos. Estão brigando aí na mídia social. Pregava uma coisa, agora prega outra. Quantos aí? Dá nojo de ouvir eles. Dá nojo de ouvir Marcos Feliciano. Dá nojo de ouvir Silas Malafaia. Olha o que eles pregavam lá. Olha quando eles eram usados por Deus. Quando Deus tinha prazer de usar a vida deles. Como eram as mensagens que eles pregavam. Eles distorceram tudo. Anularam tudo que eles pregaram para ir correr atrás,
do ouro e da prata. Irmão, por isso que Deus está levantando profeta na terra, para outra vez valorizar a família, a comunidade, para outra vez valorizar a sociedade, para outra vez olharmos para as almas que estão morrendo na criminalidade, no lesbianismo, no homossexualismo, entendeu? Pessoas estão morrendo, cada vez mais o diabo ganhando terreno no coração das pessoas e os crentes tudo escondido dentro de um curral. Curral, irmão. Não querem sair para fora, não querem ir nas casas, não querem ir nas praças, não querem andar pelas ruas. Não querem, irmão. Por quê? Eles querem uma zona de conforto. Eles acham que ser crente é não sofrer. Olha aí. Se Jesus Cristo falou que no mundo teremos aflições, eles acham que o dever do crente é ajuntar tesouro na terra. Falar que Jesus é mentiroso. A vida deles está mostrando, está querendo provar que Jesus é mentiroso. Que Jesus falou, onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Entendeu? Nós vemos homens avarentos. Homens avarentos, irmão. Não ajuda ninguém. Quando ajuda alguém, é com coisa com resto. É que não serve mais para eles. Entendeu? Aí eles dão para as pessoas. Roupa velha, sapato velho. Eles têm um prazer de ajudar as pessoas assim. Entendeu? Irmão. Nós, missionários de rua, nós, missionários que Deus levantou para sofrer, eu já me conformei, Deus me levantou para sofrer, entendeu? Eu só peço graça, só peço graça e alegria no meu coração para continuar a peleja, a jornada, entendeu? Até o fim dos meus dias. É isso que eu peço para Deus, mas eu já estou conformado, entendeu? O evangelho não é zona de conforto. O evangelho é confronto com a nossa alma, confronto com nossos pecados, com os nossos defeitos, né, com as nossas fraquezas. O evangelho é confronto com nós mesmos, não é com o outro. Quantos aí se acha queridinho de Deus? Que a lei do evangelho só serve para outro, não para eles. Quantos pastores aí prega para os outros, exorta os outros, não é mesmo? Até agride os outros com palavra e ele se acha queridinho, especial. Que a lei que ele pregou para os outros não vem para ele também. É incrível isso. Por isso, reveja teus conceitos. Rever teus conceitos. O evangelho é para ser estabelecido em toda residência onde há uma família. Por isso que os valores familiares, os valores da família estão se perdendo, irmão. Porque você vai numa casa, a mãe está com o celular, o pai está com o celular no quarto, o filho está com o celular lá no quarto dele, a filha está com o celular lá no quarto dela. Estão divididos, não se unem mais nem para almoçar, nem para jantar. Eles se unem mais. O maldito celular é a arma que o diabo está usando para destruir as famílias. Aí no celular aprende o homossexualismo, no celular aprende lesbianismo, no celular aprende a violência contra a mulher, no celular aprende o feminismo, no celular aprende só o que não presta. Vê aí, irmão, nas redes sociais, pais ensinando seus filhos, suas filhas de 5 anos de idade, 8 anos de idade a rebolar, entendeu? A ser sensual, depois vai reclamar da pedofilia. Como? O miserável desse, na cabeça dele, ele acha que pode mostrar sua filha em roupas de pormenores, entendeu? Roupas sensuais, mostrando o corpo por aí, e depois vai querer falar mal da pedofilia. Vem cá. Aí não dá, né, José? Não dá, camarada.
É necessário ser contra a pedofilia, mas dentro da sua mente também. A imoralidade que você está ensinando para os teus filhos, para as tuas filhas. Entendeu? É a geração de amanhã, está crescendo cada vez mais o mal. Irmão. Tá difícil andar na rua. Esse dia eu estava dando um ônibus, duas lésbicas lá sentou na minha frente. É incrível. Fazer o quê? Essa sociedade pecaminosa aí que defende isso aí. Defende o pecado. Entendeu? Para tu ver que o diabo está lá, nas leis, né? Nas legislações do Brasil, cada vez mais promovendo essa imoralidade aí à nossa volta aí. E acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pera aí, a justiça de Deus está chegando. O dono da terra está vindo aí para colocar sua casa em ordem. O dono da terra. É aquele que criou todas as coisas. Ele é dono, porque foi ele que criou. Está vindo aí. Pera aí, aguarda um pouquinho aí. Ele deixou tuas leis. Ele deixou o teu livro, um presente para a humanidade saber o que ele gosta e o que ele não gosta, o que ele quer e o que ele não quer. Ele deixou tudo escrito. Não tem ninguém desavisado. Entendeu? Depois não tem mais jeito de reclamar. Sabia. É mesmo? Agora a conversa é com nós. Precisamos ser renovados. Precisamos outra vez arregaçar as mangas, pegar as armas espirituais. Não pegar as armas carnais, irmão, não. Pegar as armas espirituais. Precisamos outra vez valorizar o batismo no Espírito Santo, dom de visão, dom de profecia. O diabo está usando esses camaradas legalistas aí, né? Esses camaradas tradicionais aí, entre aspas, para dizer que isso aí não tem valor. Vai se converter, entendeu? Vai se converter. Só porque eles não são batizados no Espírito Santo, está pregando contra o Espírito Santo. Vai se converter antes que o mal te apanhe. Entendeu? Antes que Deus entregue você na mão do diabo. Irmão, tem muita gente que Deus entregou. Quer, vai. Fazer o quê? Não querem o amor da verdade para se salvar? Fazer o quê? Tá vendo? O que vocês podem ficar na paz do Senhor aí, ter um bom final de semana, entendeu? Faça sua reflexão. O que está acontecendo realmente na sua verdade. Compara, faz que nem os berianos, compara na Bíblia. Para ver se tem. Muita gente fala da parede preta aí, os irmãos da parede preta. Eu não vou fazer. Só é deles, meu irmão. Eles fazem o que eles quiserem. É deles. Deus não tem nada a ver com instituição, não tem nada a ver com templo, não. Ele tem a ver com o coração. Vocês estão lá na parede preta, estão sendo sinceros com Deus. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Quem sou eu, meu irmão? Quem sou eu? Se o camarada está pulando, está dançando na presença do Senhor, falando língua estranha, quem sou eu para julgar, meu irmão? Quem sou eu? Ele está adorando Deus Todo-Poderoso, entendeu? Quem sou eu? Só porque eu sou careta, só porque eu sou tradicional, para com isso, que não consegue ver isso na Bíblia. Eu consigo ver. Eu consigo ver os irmãos pulando, dançando na presença do Senhor. Eu consigo ver. Os irmãos embriagados na fé. Eu consigo ver. E os irmãos falando línguas estranhas. Eles falam que é estranha. Paulo fala que é estranha. É língua que não é falada aos homens. Se a língua não é falada aos homens, só é falada a Deus, como é que você vai entender, meu camarada? Como é que você quer compreender? Como é que você quer julgar esse fenômeno do Espírito Santo na vida dos irmãos? Toma cuidado aí, tradicional. Toma cuidado aí, pastorzão aí. Augusto Nicodemos, um monte aí, Paulo aí, não sei o quê. Outro dia aí, Paulo aí tava pedindo perdão aí em rede. Meu camarada. Fica falando mal do Espírito Santo aí, a coisa vai piorar pro seu lado. Entendeu? Deixa os irmãozinhos adorar. Deixa os irmãozinhos pular na presença de Deus. Deixa os irmãozinhos, porque Deus está cuidando deles. Deus não precisa de você ficar fofocando da vida deles, não. Deus precisa de você amar eles.
Você acha errado? Dobra teu joelho. Dobra teu joelho por eles. Essa aqui é a tua condição, pastorzão. Viu? Amém? Que todos possam ficar na presença de Deus aí e aprender cada vez mais com o Espírito Santo. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. Leia o Novo Testamento. Se apega no Novo Testamento. Se apega no Novo Testamento. Se apega. O Espírito Santo vai te ensinar muita coisa ali que você ainda não sabe. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus.